paz do nosso amado e Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Graças a Deus. Estamos aqui em mais um período de oração, nesse projeto Atos dos Apóstolos, a qual o Senhor tem me chamado para realizar esta grande obra. E esse projeto de Atos dos Apóstolos, ele está sendo fundamentado em fases, parte por parte, onde nesse exato momento nós estamos naquilo que o Senhor nos revelou, que é a fundação desse projeto, o erguer das colunas desse projeto e a confecção desta base, onde o Senhor irá pelejar junto conosco. E neste momento nós estamos edificando a primeira coluna, porque eu perguntei ao Senhor, falou, mas o que significa tudo isso, essa base profunda para se encontrar na rocha? E desta rocha ergueu uma coluna, depois cavar outro buraco, 4 buracos, 4 colunas fixadas numa rocha. Se não encontrar a rocha, não pode levantar a coluna. O Senhor me respondeu, essas 4 colunas são os 4 evangelhos. Aí eu entendi que a primeira coluna seria o Evangelho de Mateus, a segunda coluna o Evangelho de Marcos, a terceira coluna o Evangelho de Lucas e a terceira coluna o Evangelho de João. E assim o Senhor tem me conduzido a cada dia a seguir a profecia que foi dada a Daniel para orar 3 vezes ao dia e realizar essa obra assim junto com você, te levando uma palavra, te levando uma base, um alicerce, uma fundação segura, para que o nome do Senhor possa ser glorificado e que pelo mistério da palavra, pelo poder do Espírito Santo, acontecer grandes transformações na minha vida e na sua vida. Então, neste momento, nessa hora profética, que é a 6ª hora do dia para o judeu, que é o meio-dia, nós iremos orar, que é a hora de oração, hora profética. Para mim, às 12 horas, porque estou gravando nesse momento, às 12 horas do dia, a 6ª hora. Mas para você vai ser o momento que você encontrar este vídeo. Este momento é o seu momento profético. Fique aqui conosco, preste atenção, escuta a voz do Senhor falar ao seu coração. Vamos orar? Vamos pedir, porque esse capítulo, ele é um capítulo de choque de realidade, de seriedade. É uma fase muito delicada na confecção desta coluna, na construção, na edificação dessa coluna. E é importante que o seu coração seja preparado para este choque, porque ele pode mudar a sua vida. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nesta hora, nós oramos ao Senhor, meu Deus, e te pedimos que quando nós abrirmos a Tua palavra, ó Deus, esse choque, esse terremoto, esse reboliço possa acontecer no nosso coração, para que o Teu nome possa ser glorificado. Então, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir, meu Deus, opera um milagre na nossa vida. Opera, Senhor Deus, uma transformação tal que o Teu nome venha ser glorificado em todos os cantos desta terra, para o louvor do Teu nome. Assim, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e te pedimos, fala conosco através do Teu Espírito Santo, que essa palavra possa encontrar lugar no nosso coração, que seja um choque, Senhor Deus, de avivamento, para que o Teu nome venha ser glorificado. Assim nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus e com a graça maravilhosa do Teu Espírito Santo. Amém. Nesse capítulo, irmãos, nós iremos observar o choque de realidade através das palavras do Senhor Jesus, aonde o Senhor Jesus ele tira a máscara dos religiosos e dos hipócritas. É um vídeo de confronto e de verdade.
aonde nós teremos como base: chega de máscaras. Este é um aviso de Jesus. E nós, neste momento, vivendo uma fé real, não em aparência, aonde nosso Senhor Jesus não poupou palavras para confrontar a hipocrisia neste capítulo 23 de Mateus. Esse capítulo 23 é um capítulo muito forte. E este vídeo que está sendo gravado agora é um chamado à sinceridade com Deus, para nós entendermos por que Jesus foi tão duro com os líderes da época e o que isso ensina para nós nos dias de hoje. Nós vamos entender o porquê o Senhor Jesus ele usou de seriedade, foi necessário que ele usasse de seriedade ali. Eu dou esse voo panorâmico aqui para os irmãos quando estiverem lendo junto comigo, os irmãos entenderem. É um choque, porque a palavra de Deus, ela é reta, ela não tem desvios. Então, assim, eu te convido a abrir a sua escritura junto comigo, a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, e nos fala assim: Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filatecários e alargam as franjas dos vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque só é o vosso Pai, só há um vosso Pai, o qual estás no céu. Nem vos chameis mestres, porque há um só o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. O que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixai entrar o que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigor no dia do juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes, mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos,
Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo outro, o ouro do templo, esse é devorador, é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. E o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o caminho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, como condutores cegos, que coais um mosquito e engoles um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do teu corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também, vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os montouros, os momentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós, mesmo testificais que sois filho dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Ei que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde o agora
e não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Somente até aqui. Senhor meu Deus, nós voltamos, Senhor, para o período de oração. O período da sexta hora, Senhor Deus, de sol a pino, onde aqueles que labutam estão na metade, Senhor, da jornada e que precisam do teu alento, Senhor. Nós precisamos do teu acalento. Precisamos, ó Deus, nos definir diante do Senhor, sermos verdadeiros, Senhor, diante do Senhor. E nesta hora eu me coloco como um pequenino diante de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua bênção, meu Pai. Eu preciso da Tua salvação, eu preciso da Tua cura e da Tua libertação. Eu preciso de Ti, Senhor. E eu tenho certeza que esta pessoa, este filho Teu, esta Tua criatura, meu Pai, ela também está necessitada neste momento. E eu te peço, Senhor Deus, que a Tua palavra possa encontrar lugar no coração desse ser, que Teu Espírito Santo possa fazer morada e transformar de dentro para fora e fazer, meu Pai, um milagre acontecer, a realização de uma grande obra através dos atos do Senhor que foi passado para os Teus discípulos e para os Teus apóstolos. E agora nós temos a oportunidade de edificar novamente Atos dos Apóstolos. Por isso nós te pedimos, derrama da Tua unção para que o Teu nome possa ser glorificado. Assim nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a graça maravilhosa do Teu Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, amigos, amigas, irmãs, desconhecidos, de perto e de longe, é uma palavra impactante, uma palavra que impacta. O capítulo 23 do livro de Mateus é um choque de realidade, onde o Senhor, Ele retira a máscara, Ele fala a verdade daquilo que está acontecendo no momento. Meus amados irmãos, e hoje não é diferente. Hoje, nesse exato momento, existem os escribas e os fariseus. Aqueles, meus irmãos, que roubam e furtam aquilo que não pertence, que se denominam donos de ajuntamentos que não pertencem a eles, que juram pelo altar que não é deles, que juram pelo templo que não os pertence. Por isso, meus irmãos, que você, aqui nesta hora, seja fiel comigo no seu pensamento, do porquê que muitas das vezes você não procura um lugar para se ajuntar. Aqui está a resposta. É de nós que buscamos a face do Senhor, ficarmos constrangidos a orar e a pedir ao Senhor que possa libertar. Porque por causa da muita hipocrisia, da falsidade, da palavra torpe, da ganância do coração do homem, muitos negarem a oportunidade de estarem na presença do Senhor, reconhecendo o Deus interior, o Deus que habita dentro de você, mas não
deixando ele distinto, mas guardando somente para si. Sendo que o Senhor nos deu esta oportunidade de dividirmos aquilo que é multiplicado cada vez que nós compartilhamos, que é a certeza do Espírito na nossa vida. Por isso aqui é a resposta, porque muitos não entendem, porque que muitos não querem, porque que muitos não acreditam. É exatamente por causa desses feitos que são repetidos há séculos e séculos e milênios. Mas nesse tempo do agora, na edificação de Atos dos Apóstolos, nesse chamado maravilhoso que às vezes eu não entendo, não compreendo, eu posso perceber a urgência do momento presente. É chegado o momento de uma transição, de uma mudança, de um arrebatamento, de um saído, de um tirado para fora, que é chamada igreja. A separação do joio do trigo. É chegado esse momento, está às portas. Por isso tira-se a máscara. E nós percebemos o aviso de Jesus. Isso aqui são avisos. O Senhor não está passando a mão na cabeça de ninguém aqui. Isso aqui está escrito para todos lerem. Mas quem tem coragem de pregar sobre isso e falar sobre si? Então, nesta hora, nós temos a coragem de Deus. Nós temos essa coragem, porque ela não é minha, ela não é do irmão nem da irmã, ela vem de Deus. Então, estamos aqui com a Escritura, onde o Senhor, em apenas um capítulo, ele faz a censura aos escribas e os fariseus. Ele retira a máscara, censurando de uma forma não imperativa, não dominante, não impositiva, mas esclarecedora. E isso, meus irmãos, trouxe um grande desconforto naquele momento para o Senhor Jesus. Porque a verdade, ela liberta. E a libertação, ela causa uma reação. E muitas das vezes é dor pela perda do poder. Mas para aqueles que estão com o coração humilde e retos diante da presença de Deus, é um acalento, é uma alegria, é uma festa, é libertador em saber que você não está sozinho, que o Senhor está contigo e que nesse exato momento o Senhor conhece os seus pensamentos, conhece o meu pensamento, o Senhor sabe da minha luta, sabe da sua luta. E Ele pede somente uma coisa a nós, que nós entregamos a Ele o nosso coração. Entregamos a Ele o nosso sentimento. Entregamos a Ele o nosso ser. E no mais Ele fará, porque Ele abraçará o nosso espírito. Porque o Senhor, Ele tem prazer numa alma que tem o coração contrito, voltado para Ele. E nessa hora nós deixamos essa máscara cair e olho para mim e vejo, meu Deus, o quanto eu preciso me libertar, Senhor. O quanto eu preciso do Senhor na minha vida. Sou um pobre e necessitado na Tua presença. E assim, meus irmãos, eu compartilho com os irmãos essa palavra, essa experiência desse dia, dessa missão, que estamos no 8º dia do ano e temos muita estrada pela frente. Nós estamos chegando no final da construção da primeira coluna. Nós já cavamos o buraco lá no primeiro vídeo. Agora nós estamos no 13º. Esta coluna ela já está de pé, já não tem mais como cair, ela já está fixa.
Agora nós estamos chegando no final dela, onde o nome do Senhor será glorificado, o primeiro mar. E você vai ter a oportunidade de desfrutar de todo ele. É um ato inédito, incrível, da parte do Senhor para nós nesses tempos. Para você, de qualquer país e idioma, será alcançado por esta palavra. E com simplicidade o nome do Senhor há de ser glorificado. Vamos orar? Porque este é o período da hora sexta, o período de sol ardente, de calor, de fulgor, de respiro, de oxigênio, onde nós precisamos do Senhor para alcançar as nossas vidas. Porque só assim nós conseguiríamos passar por esse momento de sol a pino. Ainda temos alguns momentos a caminhar juntos. Já te convido, te preparando para as 18 horas, a hora 1:10. Mas nessa hora vamos cumprir a profecia que Atos dos Apóstolos tem nos apresentado. A revelação da oração de 3 vezes ao dia. Onde aquele servo, ele alcançou grande mérito diante do Senhor. E até o dia de hoje é propagado os seus feitos. Vamos fazer conforme ele fazia. Vamos fazer agora. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, neste momento, como exemplo do teu servo Daniel e muito dos teus servos, principalmente o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, que era e ainda continua sendo o ser de oração. Ainda intercede por nós. E a palavra diz com um espírito prensado, inexprimível, ainda clama, mesmo estando na boda do Cordeiro, que é a sua própria festa. Ele não deixa de olhar para nós, porque ele é o bom pastor. Nós somos ovelhas dele, somos alvo do seu sacrifício, nós somos o porquê da entrega. Por isso, nesse momento, Senhor, alcança-me com o teu poder e preenche, Senhor Deus, aquilo que está faltando e retira aquilo que é excesso da minha vida, para que eu possa te servir, Senhor, em espírito e em verdade. E também eu clamo, Senhor Deus, por este homem, por esta mulher, por esta criança, por este jovem, por esse adolescente, por essa criança, Senhor, por esse pai de família, essa mãe de família, por essa pessoa abandonada, pelo desgarrado, pelo não crente, Senhor Deus, pelos crentes. Coloco diante do teu altar as famílias. Meu Deus, opera uma obra, que esta palavra possa chegar, que essa oração possa chegar, meu Deus, a este coração e o nome do Senhor ser glorificado. Neste dia, meu Pai, um dia muito especial, eu coloco, Senhor Deus, diante do teu altar a vida da minha esposa, da minha companheira, aquela que o Senhor, meu Pai, tem separado para esta grande obra. Presenteia, Senhor Deus, com o batismo do teu Espírito Santo todos os dias, com a sabedoria da mulher sábia e prudente, para que o teu nome possa ser glorificado. Por isso, Senhor Deus, nós oramos, nós te suplicamos e colocamos todas, Senhor Deus, todas as esposas dos teus servos diante de ti, te pedimos esta bênção. Colocamos, Senhor Deus, todos os homens solteiros que ainda estão em busca de um casamento, de formar uma família. Colocamos diante do teu altar
todas as tuas servas que buscam um companheiro, todas as mulheres solitárias que buscam uma companhia diante da tua presença. Colocamos diante de ti, Senhor Deus, os jovens, as crianças, meu Pai, diante do teu altar. E te pedimos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, desamarra, desata, abre o coração para o teu nome ser glorificado. Nós te pedimos, Senhor Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer obras incríveis, prodígios, Senhor Deus, inefáveis. Por isso nós oramos nessa hora, a hora profética, a sexta hora, a hora de oração, o momento que o sol está a pino sobre as nossas cabeças. Meu Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. E também, Senhor Deus, nós somente não te pedimos, mas também nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos pela tua grande obra, a obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o nome do Senhor possa ser glorificado e que a tua palavra possa alcançar os quatro cantos desse planeta e o nome do Senhor ser glorificado. Assim nós oramos, nós te glorificamos, em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Meus amados, neste momento, eu venho gentilmente pedir, você que chegou até aqui, que está nos acompanhando, pelo que eu tenho visto, que você possa deixar o seu like, possa deixar o seu comentário, que você possa compartilhar, para que essa palavra possa chegar até o coração daquele que é necessitado. Se falou com você, vai falar também com outras pessoas. E é uma promessa minha, nós vamos voltar de novo nesse capítulo, e nós iremos pregar sobre ele. Agora o Senhor está edificando a coluna, agora é um momento de obra pesada, obra árdua, é construção, é furar buraco, é debaixo do sol, chuva, vento, frio, entulhos. Mas a primeira coluna já está de pé, já está quase finalizada. Nós já chegamos até aqui, porque o Senhor nos ajudou. E nesse momento eu me despeço com um forte abraço, um beijo no coração e deixo a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. A paz do Senhor e que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Assim nós oramos e glorificamos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. E fiquem com Deus.